Tudo bem, pessoal? Muito bom. Peraí, tudo, Marcelo, e com você? Bem, graças a Deus eu consegui entrar. Que bom, deu certo hoje. Oi, dona Ana Clara, tudo bem? Joia? Queria ver com vocês, eu vi que o Pedro e a Fernanda não vão participar. Posso fazer o evangelho? Sim, claro. Claro, certeza. Beleza. Fiquei feliz. Eu achei que não ia dar tempo, mas deu tempo. Ótimo. Eu preferi falar que não ia participar do que prometer e não conseguir, né? Às vezes a gente fica nessa dúvida, né? E é É. melhor o não do que o sim. Sim, é melhor, né? É, eu estou de acordo, penso como você. Sim. As pessoas contam com a gente e depois não dá certo. É complicado, é pior, né? É. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Marli. noite, Marli. Marli. Boa noite, dona Clara. Bem, vamos ajeitar aqui. Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. Deus abençoe. Voltou. Ah, quem que vai fazer a vibração especial? Eu não Acho sei. que é o Lucélia. Lucélia? Ah, tá. Não, é que eu gostaria de pedir uma... Que incluir... Gostaria de pedir que incluísse a Flaviana, minha esposa. Pode ser? Ótimo. Para Flaviana Assunção. Mas vamos aguardar mais um minutinho, né? A Lucélia já entrou? Não, ainda não. Ainda não. Isso não é muito comum, não é? Normalmente ela entra primeiro, mas enfim. Vamos aguardar um pouco. O celular dela é novo, Marcelo. Ela está tendo, às vezes, dificuldades. Então, ela precisa de ajuda. Certo. As netinhas devem estar ajudando ela. Provável. Ok. Ela tem 2 minutos, né? Tem tempo ainda. E como é que estão as coisas, Marli? Como é que está o Parma? Tá bem. Na medida do possível. Tá tudo bem. Que bom. Ontem eu peguei ele chorando, mas eu deixei ele no momento dele. É importante esse momento, né? Sim, com certeza. Com certeza. Perdão, não foi ontem, foi antes de ontem. Uhum. É importante a gente ter esses nossos momentos, mesmo que chorar faz parte, né? Eu acho que essa história, homem não chora, às vezes acaba criando um sofrimento interno maior, né? Então, Desnecessário. desnecessário, porque homem chora sim, é importante que isso, né, aconteça. É que Parma foi militar, então é complicado, né? Acostumada à rigidez de militar, Tá. mas graças a Deus ele conseguiu, acho que, colocar para fora. Aí eu dei um toquezinho para a filha dele, pedi para ela ligar. Uhum. Falei, liga para o teu pai, é importante agora. E depois que ela ligou, ele ficou melhor. Então, vou começar? Vamos. E a Eliane? Sim, Eliane. Então vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento, contar com a ajuda dos amigos espirituais, com os mentores do grupo, que eles possam estar em nossos lares, nos conectando em amor, em coração. Que nós possamos vibrar durante todo este evangelho muita luz e muita paz.
que os nossos estudos possam ser intuídos pela espiritualidade amiga e que nós possamos estar receptivos a esta intuição, possamos estar com os amigos espirituais neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, que a espiritualidade nos intua e nos ajuda. Que assim seja. Assim seja. Bom, olá, Fer. Oi, Oi, pessoal, boa noite. boa noite. Boa noite, Fer. Então é com a Fer o Evangelho, né? Isso. Nós vamos pro item Os Falsos Profetas da Erraticidade, é isso? Isso. Isso. Na minha edição aqui começa com Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque, em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Há mais outros meios de reconhecê-los. Os espíritos de ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique, como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas. Quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, vide bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repele impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre
espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiums sérios, e não a estes ou aqueles, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito. Se está obsediado e a obsessão manifesta quando um médium não é apto, senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médiums que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Aí ele pede aqui para ver na introdução, parágrafo 2, controle universal do ensinamento dos espíritos, no livro dos médiuns, capítulo 23 da obsessão. Lendo isso aqui, me veio tanta coisa na cabeça, sabe? Do que nós vivenciamos na atualidade. Eu não pensei apenas em espíritos obsessores que talvez venham a iludibriar a gente em centros espíritas, mas no nosso dia a dia mesmo, nas questões que nós estamos vivenciando na sociedade atual, de líderes que se fazem passar por heróis ou por mártires e que levam manadas, pessoas que estão ali ouvindo e absorvendo sem questionar o que essas pessoas dizem. Não sei se vocês estão me acompanhando, não queria botar nome aos bois, não. Mas, meu Deus, que loucura isso aqui. Eu li isso e me remeteu imediatamente às questões que nós estamos vivenciando no nosso país atualmente, de lados supostamente opostos, políticos opostos, mas que, na verdade, são tão parecidos, meu Deus. Enfim, foi o que eu enxerguei aqui, mas deixo para os universitários. Não, a sua forma de ver, trazendo para a atualidade, eu acho que tudo que a gente vive no Evangelho, tudo que a gente estuda, é tentar trazer para a atualidade mesmo, porque foi dito lá 150, 160 anos atrás. E nós estamos, eu tenho tentado pensar sempre da seguinte forma: Jesus disse que há de vir o escândalo, mas há de quem por ser escândalo. Então, tudo o que acontece, não só no Brasil,
no mundo em termos políticos, aquilo que tiver errado, para o mundo de regeneração acontecer, algo vai ser diferente. O que nós precisamos fazer, pegando cidadãos comuns, como nós aqui, é buscar nos tornar espíritos melhores a cada dia. E esse melhor, não é que eu vou sair agora da nossa reunião aqui e virar um Bezerra de Menezes. Longe disso. É simplesmente sair melhor do que eu entrei. Se eu entrei 01, se eu sair daqui 011, já sou melhor. Por quê? É isso que vai fazer com que a gente vá para o mundo de regeneração. Então, tudo o que está acontecendo hoje, politicamente falando, vai acontecer para essa separação poder acontecer também. Se não acontecer nada, como que vai ser a diferença entre os que estão querendo melhorar, evoluir, e aqueles que não querem? Eu tomo muito cuidado, pessoalmente, com esses fake news. Aquilo que está vindo pode ser de um espírita renomado. É verdade mesmo? Vamos procurar saber? Porque, às vezes, vem uma informação que você leu, pode parecer verdade. Porque imaginou, veio de Chico Xavier. Chico Xavier deu uma comunicação, todo mundo quer acreditar. Calma, será que Chico falou mesmo esse tipo de coisa? Toda a literatura que nós temos de Chico, pode ser que você não lê os 500 livros dele, não precisa ler. Se você leu 10 livros, você tem mais ou menos a ideia de como Chico fala. Se você viu alguma coisa sobre a vida de Chico, você tem? Será que Chico falaria dessa forma? Então, e vem com nomes pesados. E é para você acreditar. E a polaridade está aí. A briga existe, e se você não tentar fazer uma equação para você mesmo, você cai de um dos dois lados. Não sou nem da esquerda nem da direita. Eu pretendo ser uma pessoa centrada para não errar, ou para errar menos possível. Isso politicamente falando. Por quê? Porque nós precisamos entender. Tudo que está acontecendo politicamente no mundo tem um motivo para acontecer. E resta a nós, pobres mortais, buscar a interpretação e não fazer de errado. E eu não pego nenhuma bandeira e saio defendendo ela sem pensar. Eu vou olhar para o que está acontecendo. O que pode ser feito? Qual é a melhor forma de agir? E agindo dessa forma, você pode até ser que algumas pessoas te façam pensar, você está pensando você é daquele lado lá, né? Por quê? Porque as suas ações podem te levar, mas é porque você tem uma crença que aquilo é correto. Eu quero o meu bem. Eu preciso amar o meu próximo. Nós somos todos nisso. Então, eu não posso pensar em matar, eu não posso pensar em roubar, eu não posso pensar em fazer com que ele não tenha condições de sobreviver, dando um salário mísero. É tudo tentando pensar como ser humano que quer a evolução do mundo. A evolução não vai acontecer da noite para o dia. É passo a passo. E vai ficar um tempo nesse passo para poder sedimentar. Se a gente achar que a gente, da noite para o dia, melhora, a gente cai de novo. Porque é devagarinho. Esse passo tem que ser sedimentado, tem que entrar dentro de Carlos que essa mudança tem que acontecer. Para que depois, quando ela sair numa atitude benevolente. Então, realmente, se a gente olhar para tudo que está acontecendo hoje no país e no mundo, nós estamos vivendo um caos. É um caos. Como sobreviver a esse caos? Eu acho que uma maneira bastante apropriada para que a gente não se confunda é não seguir pessoas, seguir ideias, né? Porque isso, se você segue ideias, né? Ideias verdadeiras, você não fica fanático. Porque senão você vai querer defender X ou Y, e aí fica naquele fanatismo, né?
porque o X é bom, não, o Y é bom. Aí fica aquela luta, né? Que não vai levar a lugar nenhum. Mas, se nós defendermos ideias verdadeiras, aí defendemos ideias, se elas são verdadeiras. Né? Se nós defendemos ideias falsas, nós caímos no mesmo problema que uma boa parte cai, né? De seguir ideias falsas. Isso tanto na nossa vida, como cidadãos, como também a vida espiritual, não é? Porque para tudo que você, todos os setores de nossa vida, nós temos que seguir ideias, não pessoas. A única pessoa que vale a pena ser seguida é Jesus. Né? E mesmo assim, não exatamente Jesus, mas aquilo que ele deixou, as ideias que ele deixou, que são ideias verdadeiras. Se nós nos pautarmos nessas ideias de Jesus e naquilo que tem nos livros de Kardec, ou mesmo naquilo que os espíritos trouxeram por intermédio de Chico, dificilmente nós vamos contrariar a verdade. Então, acho que, na minha opinião, seguir ideias é melhor do que seguir pessoas. Aliás, eu não sigo ninguém, só ideias. Você citou Jesus. Sim. Qualquer que seja a situação que você passar na sua vida política, a gente vai pensar, se eu sou um cristão, olho para Cristo, como que ele agiria nessa situação aqui? Qual seria a forma do Cristo agir? Eu vou saber como que vai ser. Então, não vai ser nem igual a A, nem igual a B. Muito provavelmente. Vai ser um ponto no meio. Por quê? A gente precisa, olhando para isso, a gente vai errar o menos possível. Se essa ideia era uma ideia que vale a pena ser seguida, nós vamos tentar divulgar. Como a gente hoje aqui abraça uma causa espírita, para divulgar a causa espírita. Às vezes, sem muito falar de espiritismo, para as pessoas não fazer um X logo de cara. Mas você vai botando as ideias, para que as pessoas vão entendendo que você está sendo uma pessoa diferente. Olá, Lu! Oi, Lu! Oi. Tudo bem? Eu queria só perguntar uma coisa. Minha mãe me mandou uma mensagem hoje, né? Ela está preocupada com o andamento das questões na sociedade, enfim, esses conflitos que estão se mostrando, inclusive entre Brasil e Estados Unidos e tal, e aí ela falou assim, deixa dinheiro guardado em casa, porque a gente não sabe como é que isso vai, qual vai ser o andamento disso e tal, parará, parará, e aí ela falou assim, na Bíblia fala que a gente vai viver um período de trevas, será que é o Apocalipse? Não sei. Eu não sou uma leitora da Bíblia, li alguns trechinhos só. Então, falando, né, me alertando, se prepara, porque talvez seja esse o período que a gente vai enfrentar. E não sei, eu fico vendo tanta coisa acontecer que me aflige o coração. Falei, será, meu Deus? Bom, se você me permite começar falando, eu já falei aqui há um tempo atrás, sabe qual que é a arma mais poderosa das trevas? Você sabe, Fernando? O medo? O medo. O medo. Então, veja, primeira coisa, nós não devemos temer o que vem. Uhum. Se eu falar para você que os próximos anos serão fáceis, eu vou estar mentindo. Mas, veja, nós já passamos 2 guerras mundiais, nós já passamos momentos muito difíceis no mundo, né? E estamos aqui. E outra coisa, veja, os espíritos, eles vêm dizendo que, sim, nós vamos passar por momentos difíceis, mas eles dizem também que a vitória será do bem, será do amor. Então, nós temos que confiar, fazer a nossa parte como cidadão,
como cristão e ir adiante. Quaisquer coisas que nós façamos que tragam aquela ideia de medo, né, de correria, eu vou guardar isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso só vai fazer, só contribui para que o medo aumente. E a gente precisa quebrar a corrente do medo. Porque ela vai alimentar quem? Vai alimentar as trevas, não o bem. Tá? Mas fica tranquila que o bem vai prevalecer. Obrigada, Marcelo. Através das nossas atitudes. Pois não, Marli? Eu só queria lembrar, eu gosto muito daquele texto de Sócrates, As Três Peneiras. Né? Que tudo deve passar pelas três peneiras. Primeiro, verdade. Segundo, bondade. Terceira, necessidade. Verdade que ele fala, será que isso é verdadeiro? O futuro é tão incerto, né? Aí a bondade, que a gente veja o mundo com os olhos mais de amor. Porque o mundo precisa de amor. Eu acho que a terceira necessidade, qual a necessidade que eu tenho de arrancar todo o meu dinheiro da aplicação e deixar em casa, transformar ele em dólar? Há necessidade? Então, assim, eu tenho levado muito as três peneiras de Sócrates para minha vida. Então, pense nisso. Obrigada. Obrigada, Marli. Bom. Novamente? É com o Carlos, né, agora, né, Carlos? Bom, então vamos lá. Marcelo, você faz a prece final, por favor? Faço. Porque Claro. seria o Pedro, ele não está, você faz a prece final. Aí o resto está tudo completo, o quadro agora. Combinadíssimo. Então vamos para o Livro dos Espíritos. Lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta 728. Todos nela? A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, a que chamais destruição, não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos que eles se servem para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior. Mas é apenas o invólucro que é destruído. E esse não é mais que acessório. Não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente e indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses que passam. Então, a lei de destruição é uma lei da natureza. E nós vamos estudar ainda mais para frente, e nós precisamos entender é que nós não podemos ficar causando essa destruição. Inclusive, recentemente, a Fernanda comentou da lei ambiental. Quer dizer, isso tem tudo contrário ao que nós estamos falando. Quer dizer, nós criamos uma lei para fazer o desmatamento, que as pessoas podem fazer do jeito que quiserem, elas mesmas aprovam a lei ambiental delas. Então, isso que nós estamos fazendo com que nós estamos na contramão do que é o princípio que vem de Deus. A destruição. Quando temos uma chuva exagerada, é uma lei da natureza. Vai chover. Choveu forte. Quando a gente pega o dilúvio lá com Noé,
Foi uma lei da natureza. Houve aquilo. Como que a Terra se transformou ao longo desses milhões de anos? É uma transformação. Teve a destruição. Se a gente, olhando para aquilo que a gente viu na escola, como que a Terra era e como a Terra é hoje, é muito diferente. Então, isso tudo faz parte da nossa evolução. Como vai ser daqui a 100, 500, 1000 anos? A gente não sabe. Será que no próximo passo nosso do mundo de regeneração vai ser dessa forma a vegetação? Vai ser dessa forma as flores? Vai ser dessa forma o nosso ar? A gente ainda não sabe. Mas toda destruição natural faz parte da nossa evolução. Certo? E quando não é natural, Carlos? Aí nós vamos estudar daqui a pouquinho. Tem muita coisa aqui que nós vamos ver. 29. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava no desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Já começa aqui um pouquinho dessa sua pergunta. Tenho tempo. Se eu antecipar, eu estou atrasando o desenvolvimento. Eu não estou ajudando, estou atrasando. Se eu fizer uma destruição, porque eu quero, pegando como exemplo bem simples, se você tentar ajudar a lagarta a sair do casulo, para virar borboleta, o que vai acontecer? Ela não vai virar borboleta. Você facilitou a vida dela, tirou ela do casulo, mas ela não vai sair voando. Você destruiu. Então, tudo aquilo que o homem faz de destruição, ele atrasa a evolução do planeta. A sua, principalmente, porque ele está indo contra o princípio de Deus. Ou seja, eu atraso a minha, porque Carlos destruiu a natureza, não era para fazer o que ele fez, e traz o planeta, porque ainda assim nós estamos atrasando um pouquinho. Só que esse atraso, na minha visão, ele é muito simples para o planeta. Por quê? Não é possível, não sendo a maioria que vai fazendo coisas erradas, que vai se atrasar. Eu vou me atrasar, mas a Terra vai evoluir. Eu só estou dando uma atrapalhada no esquema. Porém, a maioria está indo no bom caminho. E se a maioria está indo no bom caminho, o planeta vai. O Carlos é que vai se atrasar. Vai ficar para um outro mundo de inspeção de provas, começar novamente para poder crescer, para poder entender o que aconteceu. Então, ele, indivíduo, é penalizado, entre aspas, né, porque não é uma pena, ele é que escolheu o caminho errado. Então, eu não estou sendo penalizado, estou sendo colocado no lugar certo. É que nós aprendemos a dizer o seguinte: se você errar, você vai sofrer, você vai ser penalizado. Inclusive por conta da nossa legislação. Se você rouba, você é preso. Se você mata, você é preso. Então é uma pena. Agora, na questão do espírito, eu não interpreto como penalidade. Eu interpreto como você pega esse espírito e coloca ele onde ele deveria estar, naquela prateleira. Ele não tem condições de estar no mundo que está indo para a regeneração ainda. Ele é um espírito imperfeito, como todos os outros, mas os outros estão com mais vontade, mais disposição, querem crescer, estão buscando o aprendizado, colocar em prática. E ele ainda não. Então, ele vem nessa prateleira aqui, nesse nível de inspeção de provas aqui. O outro, que tem um pouco menos, mais abaixo, mas é uma inspeção de provas, não regride. Mas ele fica afastado. Então, nessa hora, você pode falar assim: poxa, então eu posso ser separado da minha esposa e dos meus filhos. Se eles forem mais adiantados, sim. Porque eu não estou conseguindo acompanhar. Lá na frente, podemos nos juntar? Sim. Se cair a minha ficha e eu começar a trabalhar, podemos nos juntar novamente. Mas aí depende de quem? Do indivíduo que foi para a prateleira de lá. Que não conseguiu para a prateleira superior.
Foi claro? Então, continuando. 730. Desde que a morte deva conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, por que o homem tem por ela um horror instintivo que torna motivo de apreensão? Já o dissemos. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta, que o faz repelir a morte, lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ele o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela em lugar do Criador. Nós falamos agora há pouco no Evangelho a questão de a gente usar a nossa inteligência para a gente sair dessa polaridade, para a gente sair dessa conversa que acontece para a nossa evolução. A mesma coisa vem do aplico aqui. Vamos cair no desânimo porque todo mundo está aprovando uma lei no Congresso que é uma lei contrária àquilo que a gente persegue. Se a gente cair no desânimo, vai ficando cada vez pior. Inclusive, Carlos, não, a gente tem que pensar em alguma coisa que nós podemos fazer, e eu posso fazer para ajudar isso. Eu posso convencer outras pessoas a mudar, a entender como é a minha opinião. Eu posso ser um agente multiplicador. Como que eu posso fazer isso? E, às vezes, eu não consigo sair para a rua fazer com outras pessoas. Mas, hoje em dia, algo que é muito criticado, e, na minha opinião, é muito bom, são as redes sociais. O problema não está nas redes sociais. Como não está quando foi criada a internet e criticavam a internet. O problema está nesse aqui, ó, que é o usuário. Se usar para o bem, a internet é maravilhosa. Se usar para o mal, a internet é ruim. As redes sociais, a mesma coisa. Se você entrar no Instagram para fazer fofoca, para divulgar fake news, é ruim. Agora, se você entrar para defender um ponto de vista coerente, mostrar para as pessoas como as coisas devem ser, é bom. Então, está sempre em quem está do lado de cada tela. Por quê? É importante. O celular vai no mesmo caminho. Lembra quando falavam na televisão? Não assiste televisão, a televisão é ruim. Lá atrás, quando a gente era criança. É a mesma coisa. Só foi mudando a tecnologia, foi aumentando. Está nas mãos do usuário. Então, nós temos hoje essa condição. Faz com que a gente possa conseguir muita gente para ouvir coisas boas. Por outro lado, está na mão, às vezes você quer atingir uma pessoa. Se essa pessoa é inteligente, gosto muito dela, tem um coração bom, mas ela não está ainda querendo ouvir esse tipo de coisa. Ela tem uma barreira que impede dela absorver esse conteúdo. Quando eu comecei no espiritismo, eu tentava convencer as pessoas a serem espíritas, porque para mim era bom. Eu gostava. Eu fui aprender com o tempo, e uma vez eu ouvi a frase da Dalai Lama, que a melhor religião é aquela que torna o ser humano melhor. Eu falei, não tem nada a ver com o espiritismo. A ver com que a pessoa está preparada para ouvir. Senão eu vou tentar, eu vou dar uma conta de faca, vou ficar frustrado porque eu não consigo. Se ela se dá bem na outra religião, fique com Deus. O Deus é um só. Então, nós precisamos, aqui, entender que o Criador deu essa oportunidade para a gente. Vamos agarrá-la. Buscar, com a nossa inteligência, desenvolver e ajudar aqueles que ainda não têm esse grau de conhecimento. Porque, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou, ao mesmo tempo, os agentes destruidores. Olha, isso aqui é legal, né? Tem um meio de conservação, porque tem um lado aqui um destruidor. O remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Imagina se não tivesse um remédio ali? Então tem. Nós aqui, às vezes, usamos mais o mal do que o remédio. E aí ficamos mais doentes do que são. Novo, livre-arbítrio, está na nossa mão. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos?
Oi, João Marcelo. Ô, desculpa, você quer ler essa, depois eu falo? Não, pode falar. Eu que não olhei. Então, sobre isso, sobre a natureza, né? A natureza causa destruição. Na verdade, o que a gente tem visto, né? No Rio Grande do Sul, com muita chuva, lugar com muito mais seca do que o normal. Na verdade, essa é a natureza, mas é a natureza tentando voltar a equilibrar de novo o que nós estamos conseguindo desequilibrar. Então é aí que a destruição passa a ser um processo de melhoria, né? Então, eu não vou falar sobre isso agora, mas um dia que for possível, eu falo exatamente por que tem chovido tanto no Rio Grande do Sul. Existe uma explicação para isso, que está relacionado à ação do homem, né? Então, essa destruição da natureza, ela é, na verdade, uma resposta da natureza para que ela tentar se reequilibrar, né? Reequilibrar aquilo que nós estamos estragando, né? De vez em quando. Mas, enfim, era isso que eu queria acrescentar, na verdade. Marcelo, é assim, quando tem a mão do homem para dar errado, a natureza vai reagir. Sim. E ela vai reagir, como você coloca, para equilibrar. Tudo que nós precisamos para o nosso desenvolvimento, o que é? É o nosso ponto de equilíbrio. Nós precisamos nos alimentar em excesso? Não. Se alimentar em excesso, faz mal. Precisamos dormir em excesso? Não faz mal também. Então, é um ponto de equilíbrio para tudo que nós precisamos encontrar. E o homem, com a sua ganância, e o que está acontecendo atualmente, durante um tempo, eu não sei se 20 ou 30 anos, nós conseguimos manter uma regra de meio ambiente muito legal, muito satisfatória. De uns 4, 5 anos para cá, pouco mais talvez, isso mudou. E essa mudança dá um desequilíbrio muito grande. Mas aí vai entrar o que eu gosto de entendimento. Quem está mexendo errado para poder vir o escândalo. E vai ser tirado daqui. Porque muitas vezes o camarada fez todo esse trabalho nos últimos 10 anos e ninguém percebeu que ele era mau. Porque ele estava ali dando risada e brincando com todo mundo. Agora ele está saindo desse armário. E você está vendo que ele não era bonzinho. E tem muita gente envolvida nessa situação que há 30 anos atrás que você viu, nossa, não, essa pessoa não faria isso. Não está envolvida. Então, as coisas vão acontecendo. Tem gente que está envolvida que ele sabe que pensa mal mesmo, desde o começo. A gente não sabe como estaria ali, como chegou onde chegou. Com esse tipo de pensamento. Mas chegou. Sim. O homem vai ser responsabilizado e haverá essa separação. Essa separação do joio do trigo. Quem fez a lambança vai assumir. Nós, povos mortais, precisamos ajudar a desfazer a lambança. Os erros. Mas é formiguinho. Nós vamos devagar. Nós vamos fazer. E eles vão arcar com as consequências depois. Por que não chove no Nordeste quando era para chover? Porque quanto desvio de dinheiro teve? Não teve pouco. Quanto foi mandado de dinheiro? Só que agora não tem contrapeso. É muito complicado. Porém, não acontece sem a autorização do pai. Porque, senão, fica nesse bolo todo, até o ruim fica bom. Se você fosse olhar há 20 anos atrás, você não falava que algumas pessoas eram ruins. Você não conhecia esse pensamento. A partir do momento que deu aquela abertura para fazer as lambanças, você fala, nossa, eu não sabia que essa pessoa era assim, não. Essa também. Se você olhar para o meio espírito,
Quantos centros espíritas, quantas casas espíritas, quantos espíritos você descobriu nesse meio todo que pensa de uma forma que, na minha visão, não é cristã? Então, mas como assim? Esse Cristo eu não conheço. Isso não está nas obras kardecianas. Está lá. Estão falando de Allan Kardec, estão falando de Jesus Cristo. Porque nós precisamos passar. A Fernanda falou do Apocalipse. Tudo isso que está acontecendo é para a gente ter um chacoalhão mesmo. E sentir de nós, de que lado nós estamos. Certo? Certo? É a 732 agora? Sim. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o nosso, as condições de existência são muito diferentes. Aqui vai ser de acordo com cada plano, né? A destruição não é linear para o mundo primitivo, vai ser muito mais forte que para o mundo de expressão de provas, que vai ser mais forte que para o mundo de regeneração. Vai de acordo com a evolução do mundo. A necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? A necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria. É por isso que ao horror da destruição vê seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Eis os dois ensinamentos. Então, a instrução faz com que a gente não estude, entenda que não possa fazer a destruição desnecessária. Como você fala no Rio Grande do Sul, as chuvas acontecerem da forma como aconteceu, porque houve mexida em muita coisa. Então, agora, quem estudou e fez, falta a parte moral. Porque nós crescemos nas duas pernas, intelectual e moral. Só que, às vezes, o indivíduo estuda bastante, se é um estudioso de primeira mão. Só que na hora de colocar em prática esse ensinamento, para poder ter o conhecimento moral, ele não consegue colocar em prática. Ele se desvia. A corrupção no nosso mundo, ela existe desde antes de Cristo. E hoje, ela continua a existir. E é por isso que no aspecto moral a gente está atrasado. Porque a gente acha, primeiro, que a gente só defende o nosso. A mim, minha família, essa é a minha defesa. E eu esqueço que eu tenho que fazer para o bem comum. Então, fica um egoísmo, uma defesa, que aí eu me vendo por qualquer preço para que a minha família não passe necessidade. Ou tenha o supérfluo, que a gente também já estudou a questão do supérfluo no próximo estudo, eu não sei se é o de sábado. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Bom, nós podemos estender esse abuso para qualquer coisa, né? Falamos até agora da natureza, nós não temos que abusar das plantas, das árvores, das flores, das rochas, da água, do mar. Nós não temos que abusar de nada. Nós temos que viver uma vida pautada no equilíbrio. E, como nós falamos também no estudo passado, a questão da alimentação animal, eu acho que vai mudar ao longo desse tempo que a gente está passando para a regeneração. Isso tende a diminuir até acabar. Mas não é assim da noite para o dia. E o livro que nós estamos estudando foi escrito em 1857. Então, daqui a pouco a gente faz aí 200 anos. Então, nós precisamos entender que o contexto é daquela época. E tentar sempre trazer para a nossa atualidade. Vai mudar da noite para o dia? Não. Mas vai ter mudança para a nossa constituição física. E nós vamos aprender a ficar sem carne. Tudo a gente aprende. Se a gente olhar
E nós estamos em 2025. Como que era no início, nos anos de Cristo lá? Ano 1, ano 10, ano 20. E a gente olha hoje, quanto a gente evoluiu? Não só materialmente, se olhar a Terra, questão moral mesmo. Como nós evoluímos? Não, vai acontecer. Só que não é no estalar de Deus. Nós precisamos trabalhar bastante para isso acontecer. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? A caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que foi concedida, pois, nesses casos, ele cede aos maus instintos. Aqui é uma resposta para a questão da caça dos animais, por exemplo, mas eu interpreto para tudo na nossa vida. A Fernanda pergunta sobre a destruição da natureza. Aqui, tudo aquilo que a gente destrói, como uma questão só por egoísmo, nós vamos entrar com as consequências. Não, tudo que a gente fizer e violar a lei divina, nós vamos entrar com as consequências. É o livre-arbítrio. E nós temos. O animal tem o livre-arbítrio? Muito limitado. Ele pode não querer dormir num canto, dormir no outro. Isso é um livre-arbítrio que ele tem. Mas ele não tem, não pensa. Então, se eu sair daqui de casa agora, eu vou comer ali tal. Não vai, não pensa, não tem esse raciocínio. Ele vai pelo cheiro dele comer onde tem a comida. A feijoada, por exemplo, não vive lá fora. Ele não sabe fazer nada se não der na boca dele. É um cachorro mimado. Mas nós precisamos defender a natureza para que ela tenha a sua destruição no equilíbrio. E no equilíbrio, todo mundo ganha. Última questão. Os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial? É um excesso. Um sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abuso de toda espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Caso, por exemplo, da vaca na Índia, né? Olha, a gente não pode também achar que o animal vai ser superior à raça humana. Não é. Tem a finalidade dele. Nós precisamos cuidar dos animais, nós somos os tutores desses animais, qualquer que seja ele. Os animais domésticos, gato, cachorro, mas também nós temos outros tipos de animais que a gente tem que cuidar, da natureza. Eu sempre penso assim, englobando como natureza, porque está tudo lá dentro. Os animais, a água, a rocha, está tudo lá dentro. As plantas, as árvores. Então, é daí que nós podemos cuidar. Nós não podemos deixar que esse animal seja idolatrado, né? Como eu não gosto de idolatrar pessoas, eu acho que, por mais que você goste de futebol, quem é teu ídolo? Eu gosto de jogador que joga bem. Não tem um cara que eu vou me espelhar. Eu acho que nós devemos fazer a mesma coisa na questão da natureza. E vocês, bastante por você. Eu quero contar uma coisa. Pode contar, por favor. Uma senhora estava contando para nós que o cachorro dela estava no quintal, né? Aí que ele pegou o macaquinho e comeu o macaquinho. Nossa, que ela ficou desesperada. Que ela gritava com ele para largar o macaquinho e ele comeu o macaquinho, o cachorro. Nossa, eu nunca tinha visto isso, ouvido isso. Eu também nunca tinha ouvido falar de cachorro comendo macaco, não. Nossa, ela falou que ela ficou desesperada. Mas já que ele chegou a comer?
Então, ela falou que ele engoliu o macaquinho, que agarrou o macaquinho assim, engoliu o macaquinho. É que a gente, é que na natureza é difícil a gente compreender as coisas, né? Eu tô chocada. Eu já fiquei muito chocada quando tive feijoada, que a primeira vez que ele catou um passarinho aqui em casa, um filhotinho, e comeu, depois eu falei, calma, também não é isso, né? Ele é da natureza deles, a gente tem que entender isso, né? A gente gosta tal, mas é a natureza. É o instinto, né, animal. É. Que eles não são racionais, né, Lu? Nossa, mas então, assim, eles têm um instinto. Toda uma cadeia alimentar na natureza, né? É que nós só vemos a nossa parte, mas a natureza é toda uma cadeia alimentar, né? Desde do menorzinho até o maior, né? Mas a gente se choca quando a gente vê isso. O macaquinho, nossa. Verdadinho macaquinho. É a natureza, nada se cria, tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. É isso aí. É tudo evolução. É, exatamente. É minha vez? Vibrações. Então tá. Então vamos nos conectando, né? Espiritualidade, amiga. Vamos assim esvaziando nossas mentes, iluminando nossos corações de bons fluídicos, agradecendo a Deus Pai por estarmos mais uma vez aqui, reunidos no nome dEle, agradecendo a Jesus pelo seu Evangelho, agradecendo a espiritualidade amiga por estar presente, nos apoiando, nos ensinando, nos conduzindo ao bem, agradecendo nosso mentor individual, que está conosco nessa jornada, nessa missão, agradecendo todos os irmãos presentes que vieram por livre e espontânea vontade. Assim, vamos vibrar pelo planeta Terra, que é o nosso lar e todas as moradas do Pai. Vivemos por todos os países em conflitos ou em guerra, entregando o melhor de nossas energias a favor da paz. Que os dirigentes desses países recebam orientações através da espiritualidade, através do bem, o propósito de buscar compreensão, união com seus irmãos, que possam aprender a viver em comunidade. Vibramos por Portugal, onde está nossa irmã Conceição e seus familiares. Que nossa prece possa chegar até eles. Que nossas energias auxiliem eles em todas as suas necessidades, se assim for a vontade do Pai. Vibramos pelo Brasil, nossa pátria. Vibramos por São Paulo, por Casa Branca. Que todos os que governam esse país possam ter discernimento nas suas tomadas de decisões. Vibramos por todas aquelas pessoas que estão hoje tristes, desoladas, solitárias. Vibramos por nossas crianças que se encontram em abrigos, orfanatos, em lares disfuncionais. Que eles possam ter esperança e que possam ter harmonia. Vivemos também para os idosos abrigados em casas de repousos, asilos, principalmente aqueles que são órfãos, no abandono. Que nossas vibrações possam chegar até eles, levando esperanças, boas energias, perdão e reconciliação. Vibramos para todas as pessoas que se encontram com a saúde debilitada, para aqueles que estão internados em hospitais, que a Irmandade Espiritual Médica possa levar consolo e acalento às suas dores.
Que também seus acompanhantes possam receber bálsamo para revigorar suas forças, para não cair no desânimo. Vibramos também para todos os profissionais da saúde, que possam ter solidariedade, paciência, empatia por todas as pessoas que necessitam da sua profissão. Vibramos por todos aqueles que também têm pensamento suicida, que possam lembrar-se da promessa de Jesus, compreender que tudo passa. Que possam buscar ajuda no campo das ciências humanas e que tenham a sua fé despertada. Vibramos por todos aqueles que estão em situação de rua, que eles tenham abrigo, consolo material e espiritual. Vibramos por todos aqueles que estão em cárcere privado, seja cadeia pública, presídios, que possam despertar uma reforma íntima, buscando elevar-se. Que os trabalhadores do sistema prisional também possam ser protegidos pelos seus mentores, possam compadecer e compreender a essência do seu trabalho. Pedimos licença, espiritualidade, para vibrarmos por nós mesmos, para que nos afaste do orgulho e do egoísmo, que nos fortaleça e nos ampare, que possamos ajudar as forças do bem a transformar este mundo. Vibramos também pelos nossos desafetos, aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados, para que eles possam perdoar nossas dívidas, assim como nós os perdoamos. Vibramos pela aliança espírita e suas elevadas ideias, solicitando ao bem maior que abençoe cada pessoa que está na nossa lista de oração. E onde houver um leito de dor, que a espiritualidade possa levar esperança, resignação, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, nosso respeito aos nossos irmãos que desencarnaram. Que a luz divina e o socorro espiritual possam alcançá-los e levá-los à compreensão de si mesmo. Também pedimos à equipe do irmão Bezerra de Menezes a fluidificação das águas, que nela pode ser colocado o necessário para a cura do corpo físico, espiritual e emocional. Deixamos uma vibração com boas energias para aqueles que não puderem estar reunidos aqui conosco nesta noite. Deixamos também aberta uma vibração para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Pedimos ao mentor do nosso grupo, Francisco de Assis, que nos mantenha unidos, fortalecidos uns aos outros, para que sejamos ainda mais fortes, porque um depende do outro. Também gostaria de fazer uma vibração e agradecer a nossa irmã Neide Goulart, que nunca perde uma reunião nossa, que está sempre no YouTube, nos assistindo, nos privilegiando, que vai passar por uma cirurgia e que nossas vibrações, nossas energias possam estar com ela quando esse dia chegar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, minha gratidão a todos. E assim, continuando as vibrações de amor... Dá licença, só um minutinho, por gentileza, houve um probleminha aqui. Ô, Lu, por gentileza, você pode colocar o nome da Flaviana Assunção? Sim. Obrigada, desculpe, era para ter avisado, mas acho que o Marcelo esqueceu. Certo. E assim, continuando as vibrações de amor e carinho, vamos vibrando muito amor. Alice Pérez Assunção, Andréia Fernandes, Carolina Arruda, casal Cris e Márcio, Kelly Toesca, Flávio Abinagil, Ivaldo Parma Fernandes, Flaviana Assunção, Jéssica dos Santos Silva, João e suas filhas Viviane,
Júnior Arcúrio, José Aparecido Gavelanha, Luiz Antônio Vida Boas, Marcela Binagim, Maria Abádia Campos, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes. Que o plano espiritual auxilie os nossos irmãos, aonde for mais necessário. Que assim seja. E ainda, com esse amor nos nossos corações, agradecemos por mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite em que estudamos, que possamos colocar tudo isso em prática em nossas vidas, para que possamos ser cada dia pessoas melhores, mais preparadas para o mundo de regeneração. Que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, sempre que merecermos, para recebermos suas orientações. E que na quarta-feira, se Deus quiser, possamos estar juntos novamente para a reunião de vibrações. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja. Marli, obrigado pela lembrança, viu? Eu dei uma tumultuada aí, desculpem, viu? É que o Marcelo falou, a Lu não estava. E aí eu lembrei, mas aí eu... Desculpa, não foi mal. Não, obrigado. Tem que ser assim mesmo. Eu agradeço pela lembrança, né? Okay. De nada, que isso. Bom, então, gente, um abraço bem grande. Boa noite, Eliane. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dona Clara, Marcelo. Tchau, Fernanda, Lu, que Deus abençoe vocês todos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Quarta, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço. Tchau, Fiquem com pessoal. Deus. Boa noite, Deus Boa abençoe. noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Simbora. Bora, pô.